A Constituição Federal, ela firma o Estado brasileiro. Então, nós podemos dizer que o Estado brasileiro, em sua atual configuração, a República Federativa do Brasil, ela teve o seu nascimento, o seu início, com a promulgação do seu texto constitucional em 5 de outubro de 1988. E a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito detalhada. Além de tratar de direitos e garantias fundamentais, de tratar da organização do Estado, dos poderes da República, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, também estabelece algumas ordens. Uma delas é a ordem econômica e financeira. Então, ela dedicou o título 7º no seu documento para dispor sobre as regras bases, as ideias e as disposições necessárias que o Constituinte entendeu que deveria regular a ordem econômica e financeira no Brasil. A partir do artigo 170, nós vamos encontrar logo no início os princípios gerais da atividade econômica. Então, o Constituinte estabeleceu uma série de parâmetros, de princípios, de valores que devam permear a atuação dos agentes na ordem econômica, no exercício da atividade econômica. Então, a Constituição traz de que a ordem econômica ela deve ser fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Nós vimos anteriormente que um dos pilares, um dos fundamentos da República é os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. E o Constituinte, quando fala especificamente da ordem econômica, também traz que a ordem ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E por ter justamente o objetivo, a finalidade de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames de justiça social e observando uma série de princípios. O primeiro princípio é o da soberania nacional. E que da mesma forma da soberania, lá no fundamento do artigo 1º, a soberania nacional traz a ideia de que aqui no Brasil, aquilo que é produzido no Brasil, a atividade econômica que é desenvolvida no Brasil é do Brasil. Nós não somos mais colonizados e precisamos mandar a nossa produção de forma irrestrita ou obrigatória para qualquer outra nação. A soberania nacional também repercute diretamente quando falamos de ordem econômica. Aqui no Brasil também é um princípio o respeito à propriedade privada. Desde a primeira geração de direitos humanos, a propriedade é tido como um direito humano de natureza fundamental, um direito humano natural. E, portanto, no Brasil, também, justamente por ser um Estado de natureza capitalista, um sistema capitalista econômico, a propriedade privada ela é respeitada, mas ela não é irrestrita. A própria Constituição traz a necessidade de se observar a função social da propriedade. Isso significa que é respeitada a propriedade privada, sim, mas ela precisa ser exercida, ela precisa ser obtida através do conjunto daqueles bens, daquelas propriedades no seio social. Se eu tenho um determinado terreno, eu não posso chegar e desmatá-lo de qualquer forma, eu não posso chegar
e fazer o que eu quiser naquele terreno, construir o que eu quiser, da forma que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, sem considerar o impacto que aquela propriedade vai gerar no meu entorno, né, no meu contexto social. Outro princípio que fundamenta a ordem econômica no Brasil é a livre concorrência, né? A livre concorrência, ela é a regra, né, aqui no Brasil, até mesmo porque a própria Constituição traz as hipóteses de limitação da livre concorrência. Então, em questões muito específicas, é que podem se ter algum tipo de monopólio, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Defesa do consumidor. Nas próximas semanas, nós vamos trabalhar o Código de Defesa do Consumidor. E a gente vai entender que quando nós falamos de direito econômico, e eu considero um dos pontos mais importantes do direito econômico a proteção jurídica do consumidor. Porque o consumo é o essencial para a satisfação das necessidades humanas, né? O tipo da nossa sociedade é essa, é uma sociedade de consumo. Então, o direito do consumidor, ele veio justamente permitir, né, proteger o consumidor em uma situação de vulnerabilidade que é a relação consumerista ou a relação de consumo. Nós sabemos que o fornecedor ele tem tanto superioridade técnica, superioridade econômica, superioridade informacional, superioridade jurídica na relação existente com o consumidor. E por isso a legislação, essa defesa do consumidor, e não só a legislação, mas também todo o aparelho constitucional, organizacional, como os PROCONs, as delegacias de defesa do consumidor, vem justamente propiciar de que o consumidor, este vulnerável na relação de consumo, também seja protegido, garantindo direitos mínimos e indisponíveis, muitas das vezes, quando das relações. Existe também uma preocupação quando do exercício da atividade econômica nessa perspectiva que vem desenvolvendo desde o final do século XX, 1990, principalmente a Expo 92, foi um evento que trouxe bastante essa preocupação com o desenvolvimento econômico sustentável. E isso significa que quando é um dos princípios da ordem econômica a defesa do meio ambiente, né? E essa defesa do meio ambiente, ela pode se dar de várias formas, inclusive concedendo tratamentos diferenciados conforme o impacto ambiental que a atividade econômica, né, que desenvolva produtos ou serviços ou os processos de elaboração e prestação venham causar ao meio ambiente. Porque pensar em desenvolvimento sustentável é justamente equilibrar o exercício da atividade econômica com a proteção da vida humana e do meio ambiente. Também é um princípio, e aí está relacionado, é um princípio da atividade econômica, a busca por reduzir as desigualdades regionais e sociais. O Brasil é um país continental, né? Então, nós temos diferenças regionais, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista social, do acesso à renda, da própria capacidade produtiva. E, como princípio da atividade econômica, isso permite que haja um tratamento por parte do Estado, uma ação estatal diferenciada para determinadas regiões e classes sociais, para que se atenda às suas particularidades, às suas peculiaridades, à busca pelo desenvolvimento regional. Nos objetivos de construir uma sociedade livre, justa e igualitária, também está
a busca pelo desenvolvimento econômico e social da República Federativa do Brasil. E uma dessas formas é justamente ter ideia o princípio de reduzir desigualdades regionais e sociais. Além disso, ainda dentro daquela perspectiva dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, está a busca do pleno emprego. Justamente porque o emprego é a forma em que o homem ele se relaciona na sociedade. Não somente ele interage socialmente, mas também ele alcança a remuneração necessária para suprir as suas necessidades básicas, suas necessidades vitais, e também é uma forma de satisfação, pelo menos o emprego, ele deveria ser uma forma de satisfação das habilidades e das vontades de cada indivíduo, de cada trabalhador. Por isso, a busca pelo pleno emprego também se torna um dos princípios que vão reger a atividade econômica no Brasil. E também nós temos um tratamento diferenciado no Brasil para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua administração e sede no Brasil. Isso significa que a própria Constituição requereu do legislador de que o tratamento à pequena empresa, ou como empresas de pequeno porte, como trouxe o Constituinte, tivesse mesmo uma facilidade diante do enfrentamento de todas as questões que envolvem os cenários econômicos, tanto no mercado interno quanto no mercado exterior. E esse tratamento diferenciado é um tratamento favorecido a fim de incentivar, até mesmo porque boa parte do empresariado no Brasil são formados de empresas de pequeno porte. E se boa parte do empresariado é formado por empresas de pequeno porte, também os empregadores são empresas de pequeno porte, e assim sucessivamente. Então, o ciclo econômico, o ciclo nesse sentido da composição daqueles que formam determinado mercado, tem a pequena empresa, a empresa de pequeno porte, como um dos principais atores. Então, é necessário que a legislação dê um tratamento diferenciado, não só pela desigualdade concorrencial, muitas vezes obtida com grandes empresas, mas traz a ressalva de que sejam empresas brasileiras, constituídas sob leis brasileiras, com sede e administração no Brasil. Então, é importante salientar que também é princípio da atividade econômica que todos exerçam livremente qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo quando a lei assim estabelecer. Isso significa que se você quer desenvolver uma atividade econômica, como regra, você não precisa pedir autorização. Você pode ir lá e exercer. Quando é que você precisa pedir autorização? Quando existir já uma lei que regulamente o exercício dessa atividade. Então, aí sim, você precisa observar os ditames prescritos por aquela lei. Mas isso significa que fulano é obrigado a exercer uma atividade econômica X, ou cicrano é obrigado a exercer uma atividade econômica Y. De acordo com a conveniência, com a oportunidade, com os anseios de cada indivíduo, de cada pessoa humana, existe a liberdade de exercício de atividade econômica. E isso é interessante chamar a atenção, porque eu reafirmo os direitos econômicos como direitos humanos fundamentais em razão disso. Nós conseguimos enxergar
que o Estado, quando regulamenta o exercício da atividade econômica e o faz, é justamente para permitir não só a liberdade e o acesso, mas também a outra ponta, na necessidade de consumo e na necessidade de satisfação das necessidades das pessoas, do ser humano, a qual é um dos objetivos não só da economia, bem como do direito.